Olá, meu nome é Thaís Longo de Moraes Teixeira, sou nutricionista, doutora em saúde da criança e do adolescente pela Unicamp, com experiência em docência do ensino superior, desenvolvimento de materiais para educação à distância e orientação de estudantes e atuação em gestão educacional. Diante do cenário apresentado, acredito que a minha primeira atitude deve ser compreender o problema de forma sistemática, antes de propor qualquer solução pontual que seja realmente importante para esse caso. Primeiro momento, a minha primeira ação seria realizar um diagnóstico rápido da situação, utilizando os dados disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem e ouvindo os diferentes envolvidos. Então, primeiro eu procuraria responder algumas perguntas que surgem com o caso. Primeira pergunta seria: em que momento ocorreu a queda do engajamento? A segunda pergunta seria: esse comportamento envolve toda a turma ou grupos específicos da turma em si? O problema está relacionado ao desenho da disciplina, à comunicação, avaliações ou comportamento dos estudantes. Muito importante estabelecer respostas para essas perguntas específicas. O atraso nas devolutivas pelo docente, né, é a causa da consequência da situação. Então, entender se a falta de resposta do docente desestabilizou essa turma e realmente desengajou, né, essa turma em relação à resposta, ou se tem outras realmente possibilidades que possam ter feito essa situação surgir. Então, a partir desse cenário, estabeleceria três prioridades imediatas. Primeiro, reduzir o risco de evasão, que eu acho que é mais importante, sempre considerando que o nosso cliente é o estudante, então essa seria a minha primeira proposta. Segundo, recuperar o andamento da disciplina. Então, entender o porquê desses atrasos e por que que esses estudantes ali estão desengajados com essa disciplina. E o terceiro é estabelecer a confiança, restabelecer, no caso, né, a confiança dos estudantes na instituição. Então, entender, foi a falta de comprometimento do docente em responder, por exemplo, as perguntas, do tutor em sempre estar ali presente em sanar as dúvidas, qual que seria o problema pontual? E aí, nós solucionarmos isso junto com o estudante, com o tutor, com o professor, com o coordenador, para realmente restabelecer a confiança do estudante e não ter uma maior evasão com os estudantes que restaram. Depois, encaminhamentos para grupo, né, que seria também um passo importante. Em relação aos estudantes, sempre focar. Os alunos precisam sempre perceber que a instituição ela reconheceu a situação e está atuando para solucionar. Então, não só achar que, porque muitos alunos, muitas vezes a evasão é por achar que eles não estão sendo escutados, não estão sendo ouvidos, né? Então, essa escuta ativa com esses estudantes é um ponto muito importante. Então, eu faria ali uma comunicação transparente, explicando, né, o plano de ação para a recuperação ali dessa disciplina que, por algum motivo ali, teve. Alguns problemas no decorrer dela, né? Então, sempre sendo bem clara na implementação dos passos, tanto para o professor quanto para o estudante, também com a coordenação. Também indicaria os estudantes com maior risco, né? Então, identificaria ali, dentro dessa disciplina, pegaria os indicadores que estão disponíveis dentro desse ambiente virtual e sempre checaria aqueles que nunca acessaram ali aquele ambiente virtual, que deixaram várias atividades pendentes, né? Para um contato mais ativo. E de forma individualizada, que é um ponto muito importante, buscando compreender quais são as dificuldades, né, que eles encontraram nesse processo e buscar orientar sobre como retomar o curso, porque muitas vezes esses estudantes acham que por eles terem abandonado durante um momento, não seria possível retornar, porque as perdas já foram grandes demais. Então, dependendo da situação, eu avaliaria, junto com a coordenação, a possibilidade de reorganização dos prazos das atividades, porque muitos alunos ficam desestimulados por terem deixado algumas entregas passar.
Então, antes de qualquer julgamento, eu procuraria compreender a causa do acúmulo dessas correções junto ao professor, o docente ou o tutor responsável ali por essas correções. Então, pode ser que tenha acontecido um excesso de turmas, problemas operacionais ou necessidade de apoio para esse docente, para esse tutor, né? Que é importante escutar. E, se necessário, eu redistribuiria temporariamente parte das atividades. E eu ofereceria suporte pedagógico, né, para esse tutor ou professor, e eu definiria também um cronograma claro para a regularização das devolutivas. Então, é importante que, apesar de estar dando um prazo extra para esse docente ou tutor, é importante ter um cronograma para que, a partir desse momento, ele saiba que ele tem que cumprir esse cronograma. Em relação à questão do acompanhamento, é muito importante que essa equipe ela possa estar atuando de forma ali preventiva, porque tanto o tutor quanto o coordenador, eles têm a responsabilidade de prevenir para que essas perdas não retornem a acontecer. Então, eu solicitaria um monitoramento diário de indicadores críticos, que é muito importante, então, como acesso ao ambiente virtual, participação nas atividades e entregas pendentes. Além disso, eu acho importante organizar os contatos ativos, né, com os estudantes. Então, apresentar ali aqueles estudantes que apresentam sinais de desengajamento, que evita sempre períodos longos ali de acesso ao portal, né, ou que muitas vezes passam longos períodos sem acessar esse portal, sem nenhuma interação. Então, em relação à questão da coordenação, eu acho importante constituir ali, construir junto com essa coordenação, um plano de ação com responsabilidades, com prazos, com indicadores de acompanhamento, para que ele tenha também um certo controle. Então, eu acredito que situações de crise, a comunicação ela vai ser essencial entre todos os envolvidos ali. Essa comunicação ela precisa ser frequente e baseada em dados, então não é fontes da minha cabeça. Então, como que a gente pode evitar, né, que isso aconteça novamente? Acho que o mais importante do que resolver a crise é impedir que ela volte. Então, por isso, eu acho importante implementar um sistema de acompanhamento prévio, não é preventivo, utilizando indicadores, né, em relação à aprendizagem. Esses indicadores, entre eles, podem ser, né, alunos sem acesso ao ambiente por mais de 7 dias, por exemplo, atividades não entregues, atrasos nas devolutivas dos docentes, queda na participação da turma, aumento ali na média de reprovação. Todos esses podem ser indicadores de acompanhamento que vão ali favorecer, né, a esse gestor no momento de análise dessa disciplina. E aí, esses indicadores, eles vão poder gerar alertas automáticos, né, para a equipe acadêmica de uma maneira geral. E isso vai permitir que intervenções sejam feitas antes que a situação volte a acontecer, né? E a coordenação, ela vai ficar mais alerta. Além disso, eu acho importante realizar reuniões periódicas, né, entre a coordenação, os tutores e a equipe de acompanhamento para discutir os indicadores e para planejar as ações preventivas. Eu entendo, né, que a qualidade da educação, ela depende não apenas do conteúdo oferecido. Muitas vezes o conteúdo pode ser um conteúdo incrível, né, mas o acompanhamento contínuo, ele pode não estar sendo de uma maneira efetiva, realizado, né, e o acompanhamento do estudante também. Então, um trabalho integrado entre a coordenação, o docente e a equipe de apoio, ela vai ser essencial nesse momento. Então, diante do cenário estabelecido, a minha prioridade seria agir rapidamente, recuperar o engajamento da turma, fortalecer a comunicação entre todos os envolvidos e reestruturar ali processos que permitam identificar riscos precocemente. Então, eu acredito que a gestão acadêmica ela deve ser baseada em dados, acolhimento e melhoria contínua, que é fundamental para promover a experiência e aprendizagem mais efetiva realmente e para reduzir a evasão e a reprovação. Então é isso, muito obrigada. Espero que eu tenha realmente solucionado o caso. Até mais.